Fala, turma. Então, vou falar um pouquinho mais aqui do CVB11, quero passar o relatório para vocês, para a gente entender por que o fundo teve essa queda. Aqui que a gente olha 24 de janeiro, estava cotado a 81,30 e agora caiu ali para 75,70, quer dizer, uma variação de quase 10%. Depois do dia 24, hoje é dia 29. E por que o dia 24 caiu tanto? Porque o dia 24 saiu o relatório. Relatório esse que eu escrevi aqui para vocês sobre o CVB11, onde eu destaco algumas questões do relatório e principalmente essas questões aqui. Alguns fundos, alguns CRIs do fundo tiveram suas notas reduzidas, pioradas, certo? Então eu trago alguns conselhos aqui no sentido de que ficar mais atento para quem é cotista do fundo, talvez de nem seguir aportando nesse momento no fundo, certo? Isso aqui saiu o relatório no dia 24, que coincidentemente no dia seguinte então começou a queda, de 81 para 75. Então vamos buscar entender se faz sentido essa queda ou não, se o mercado está exagerando ou não, se tem algum problema ou não no fundo. Obviamente, já adianto que não tem problemas, porque senão eu teria informado lá no relatório, mas a gente tem que tentar entender se faz sentido essa queda de quase 10% em tão pouco tempo aí com o fundo, tá? Então, CVB11, um fundo de recebíveis, acredito que todo mundo aqui saiba. Eu não vou detalhar todo o relatório aqui para o vídeo não ficar muito grande, eu quero buscar e mostrar para vocês por que eu acho que teve essa queda significativa e por que eu acho que é um exagero do mercado ter essa queda de quase 10%, mas não quer dizer que a gente não tem que ficar com um pontinho de atenção, já que temos aí uma Selic projetada para esse ano talvez em 15%. Mas aqui, eu destaquei umas partes aqui, no início aqui, que eu acho interessante, até 25% do PL do fundo alocado em uma única região metropolitana. Quer dizer, ele vai concentrar em regiões metropolitanas se ele entender que vale a pena. E São Paulo é a única cidade que pode chegar a 100% do patrimônio líquido do fundo investido. O restante, máximo de 10% de PL do fundo por ativo imobiliário, máximo de 25% por ativos subordinados, quer dizer, ele não quer correr tanto risco, mas também não vai ficar investindo tanto em CRIs mais high grade, mais seguros. Então ele corre um risco, não tanto quanto os fundos high yield. Então ele tem um risco ali que eu classifico como médio. Aqui traz a diversificação por segmento. Patrimônio aqui do fundo, 998 milhões e o valor de mercado de 924. Aqui eu vejo que a cota ainda era, na época da entrega do relatório, 84. Depois disso caiu aí para os 75. Reserva acumulada de 0,17. Aqui nós temos o CRI mais operação estruturada, então a porcentagem do PL, praticamente todo ele investido em CRIs, que é o que a gente espera em fundos de papéis, e apenas 9,5% investido em outros fundos imobiliários. Eu acho que nem deveria ter, mas é aquele papo de gestor que ele entende que tem boas oportunidades e a gente nunca vê o retorno. O CPTS 11 é um exemplo claro disso. Aqui a tabela de sensibilidade, não vou entrar em detalhes porque essa tabela aqui ela muda muito, não faz muito sentido, tá? Então a carteira do fundo ele contém 48 CRIs de operação estruturada, sendo 92% da carteira indexada ao IPCA. Vejam aqui IPCA mais 10, quer dizer, é um risco mediano, e 8% indexado ao CDI e CDI mais 4,5%, a mesma coisa aqui. Com o encerramento de 2024, o fundo iniciou um processo de revisão das notas, que devemos concluir ao longo dos próximos 3 meses. Então ele começou revisando a nota de 5 CRIs, 4 da mesma empresa e um de uma empresa diferente. Os primeiros CRIs revisados foram os CRIs da Cortel. Eu já vou detalhar isso mais lá embaixo do relatório, tá? Para CR10, quer dizer, subiu aqui, CRI Cortel subordinada, para CRI, a nota para CR8. Já vou falar mais lá embaixo sobre CR aqui, como eles classificam, refletindo o elevado endividamento da empresa e o baixo desempenho de suas operações em São Paulo. Vale ressaltar que em dezembro de 24 o CRI pagou os juros e a amortização normalmente. Isso aqui é importante, Então, já vou falar mais disso, tá? Só trouxe aqui para a gente ter isso aqui registrado. Aqui nós temos o track record, quer dizer, o retorno do fundo que ele teve. Seria interessante se eles trouxessem quem são os outros fundos que estão aqui, porque a gente não sabe quais são as taxas desses outros fundos, se é um fundo mais arriscado, se é um fundo menos arriscado, mas os fundos eles trazem isso aqui para mostrar e obviamente vender o peixe deles, Performance da cota do fundo, etc. Nada disso aqui interessa para a gente entender se vale a pena investir não no fundo,
Distribuição por segmento. Então, o varejo aqui conta com 25%. Apesar de eu entender que é um segmento bom, o varejo sempre tem aquele risco, principalmente se uma Selic começa a subir demais. Então, nós temos 25% aqui em varejo e é preciso começar a ficar de olho, né? Shopping, 12%, logística, 11%, loteamento, 12%, residencial, 10%, multipropriedade, 8%. Aqui é cemitérios, tá? Cuidados da saúde com cemitérios, para 6%, enfim. Há uma diversificação considerável, porque dentro desses 25%, só obviamente não está com uma empresa, né? Está diversificado. Aqui vocês podem ver que 48% está concentrado no estado de São Paulo e o resto distribuído aí em boa parte pelo país com as porcentagens menores, né? Aqui nós temos a distribuição por indexador, já falei lá em cima, a distribuição por nota do fundo, 47% então está aqui em CR7, que quer dizer o quê? BRA menos, né? Quanto mais alto isso aqui, melhor. Quanto mais baixo, menor. Então, como eu li lá no início, alguns CRIs, o gestor ele está trazendo para menos, né? CRI 10, piorando a nota. Então, para BBB menos. É ruim, Jader? Não é ruim? Não é tão ruim, mas obviamente piorou a nota da empresa e a gente vai entender em detalhes mais ali embaixo do relatório, tá? E nós temos a demonstração do resultado do fundo, que eu acho bem ruim, o resultado que eles trazem aqui, a forma como eles trazem, mas também não vou me ater nesse momento a isso, que eu quero tentar trazer aqui para vocês uma explicação do que pode ter acontecido para cair esses 10% do dia 24 para o dia 29. Tá? Então aqui os residenciais, os CRIs residenciais, temos aqui os loteamentos, temos aqui as multipropriedades, e temos aqui o 56 milhões do patrimônio investido em 4 CRIs aqui para a mesma empresa, Cortel, que é uma empresa que trabalha seguro funerário. Eu já vou falar disso aqui também, eu já volto para falar disso aqui, antes eu vou lá para baixo, que os logísticos, infraestrutura, educacional, aí temos varejo aqui, mas eu quero falar dos problemas aqui embaixo. Isso aqui é o CRI Buriti, que o fundo ele adquiriu 25 milhões desse CRI de 100 milhões é o IPCA mais 9, que é um projeto que engloba aqui 7 loteamentos performados, já entregues. Foi o que está descrito lá para vocês no relatório que eu entreguei semana passada, tá? Aqui as operações estruturadas que o fundo tem, já falei delas também em outros relatórios. Aqui os fundos imobiliários que ele tem um valor aplicado, fundos inclusive alguns aqui da casa. E aqui vem o watchlist, né? Uma lista aqui do porquê que está acontecendo. Então, olha só, nós temos aqui CRI Cortel, Cortel e Cortel. Nós temos, falei 5, né? São 4 CRIs aqui. Dentro desses CRIs nós temos duas séries, né? Nesse CRI aqui e nesse CRI aqui. Já vou falar disso aí também. Então, olha só, o CRI Cortel emitido em 21 de dezembro, tem um volume de emissão de 100 milhões, é um IPCA mais 7, quer dizer, é um IPCA tranquilo, né? IPCA mais 7 ali não é algo muito absurdo, sendo que é dezembro 21. O saldo devedor atual é de 107 milhões, dos quais o fundo possui 37 milhões, ou 3,8% do PL. O Grupo Cortel ele atua no mercado de debt care desde 71, através de uma estrutura verticalizada composta por cemitérios e planos funerários. O loan to value aqui da operação é de 76%, o CRI Cortel teve seu CR rating revisado de CR8 para CR10. Lembra que eu mostrei a tabela ali em cima? Então a nota foi piorada. A redução foi realizada tendo em vista a piora de qualidade do crédito da companhia, atribuído ao aumento de alavancagem e EBITDA abaixo da expectativa de 24 para 25. Então se a gente olhar aqui, o CRI Cortel SR é a mesma coisa. Aqui está indexado em CDI mais 3,5%. O saldo devedor é de 67, dos quais o fundo possui 5, ou 0,5 do PL. A mesma coisa, né? A única coisa que o loan to value aqui, o LTV, aqui é de 45. Então as garantias aqui, apesar de ter imóveis como garantias, eu já vou mostrar ali em cima para vocês, já não é tão... Esses imóveis não são tão altos, elevados, assim, não tem um valor tão alto assim para cobrir esse valor aplicado aqui, né? Então nós temos aqui os imóveis como garantia, mas nós temos um outro value aqui mais baixo em relação, por exemplo, a esse CRI aqui do lado. Aqui novamente, CRI da Cortel, emitido em junho de 22, ele tem um volume de emissão de 20 milhões, um CDI mais 4,6, são duas séries aqui, série A e CDI mais 4,2 na série B. O saldo devedor é de 19 milhões, no que o fundo possui aqui 13,9 ou 0,7 do PL na série A e 0,7 do PL no CRB. A mesma coisa, aqui o loan to value de 58, ok, já dá uma melhorada.
e também foi revisado de CR7 para CR8. Redução de nota aqui, né? Explicação é a mesma, tá? Da mesma desse CRI aqui. E aqui nós temos o CRI Invert, que foi emitido em junho 21, é uma operação com volume de 120 milhões, CDI mais 4, dividido em duas séries também. O saldo devedor atual é de 102 milhões, dos quais o fundo possui 31 milhões, 2,4% do PL na CRA e 0,7% na CRB. O CRI ele tem como objetivo de financiar a obra de empreendimento residencial de alto padrão desenvolvido pela Gafisa no bairro de Campo Belo, em São Paulo. Veja só, aqui nós estamos falando do financiamento, do desenvolvimento de alto padrão. A gente não está falando de loteamentos, desenvolvimento de projetos mais simples, né? E ainda assim, ele teve a sua nota reduzida. O LTV aqui é um bom número, de 70%. O CRI Invert A e o CRI Invert B tiveram suas notas reduzidas, tendo em vista o atraso da entrega da obra do empreendimento de aproximadamente 7 meses. No momento, está previsto para maio de 2025. E, por consequência, o atraso de repasse da quitação do CRI. Quer dizer, já era para ter quitado, não quitou, obviamente a obra está em atraso, então foi reduzida a sua nota, né? Então o fundo ele tem aqui 2,4 mais 0,7. Então nós temos aqui uma boa notícia no sentido de que todas as operações de juros mais amortização seguem adimplentes e com boas garantias até o momento, mas principalmente seguem adimplentes. Então quando a gente desce um pouquinho aqui, não, só aqui, a gente chega aqui a um total de 8,8 do PL do fundo, ou 87,9 milhões, que supostamente podem estar gerando problemas. Né? Podem gerar problemas. Né? Então, faz sentido cair a cotação como ela caiu? Eu acho que não. Afinal, os CRIs estão sendo pagos. Certo? Não tem um problema aqui dentro do fundo. Tanto é que eu relatei isso lá no relatório aqui, né? Que o fundo possui 100% de CRIs como garantia, traz uma segurança maior, mas como já vimos em outros fundos, pode levar tempo para executar ou mesmo vender esses imóveis. E aí que chegamos nesse ponto aqui das garantias, né? Que deixa eu voltar aqui, acho que eu já passei, não? Energia, shopping, loteamento, aqui. Alienação fiduciária dos imóveis. Então aqui, todos os 4 CRIs aqui da Cortel, que apresentam problemas ali, tanto série A como série B, que eles têm lá, todos eles possuem essas garantias. Algumas garantias não cobrem tanto, algumas garantias cobrem muito mais. Isso é muito importante? É importante. Só que eu já vi acontecer em fundos imobiliários de ser executado. O fundo pegou o imóvel, o MXRF mesmo está há mais de 2 para 3 anos com o imóvel lá que eles não conseguem vender. Imóvel grande. O fundo, inclusive, buscou locação, o MXRF na época, para alocar aquele imóvel, para tentar vender ele mais facilmente. Se eu não me engano, ainda não vendeu. Então, assim, é legal ter essas garantias, lógico, você não perde, né? Vamos dizer assim, 100%, você recupera uma boa parte, se não o todo, a depender de quanto você vai conseguir vender aquele imóvel. Mas é um ponto que tem que ficar atento. Esse é um problema que eu vejo assim nos fundos de papéis, certo? Que a gente precisa de atenção. Então, quando a gente chega aqui e olha que tem quase 90 milhões do fundo investido, para um fundo de quase 1 bi, a gente está falando de quase 10% do PL. Então, assim, é um ponto que eu entendo que nesse momento não justifica cair tanto a cotação, mas o que eu vejo é que o mercado reage muito rápido a notícias. Vocês viram aqui que saiu o relatório e no dia seguinte começou, estava em 81,30, no dia seguinte caiu aqui para 75,70, em questão de, não no dia seguinte, foi caindo ao longo dos dias seguintes, né? Foram caindo. Então a gente imagina de repente o CVB anunciar que está inadimplente alguma coisa aqui, porque como vocês podem ver, está tudo sendo pago, está aqui. Então, quem investe em fundo de papel tem que ter essa noção de que se você tiver uma exposição muito grande em fundo de papel, um patrimônio, sei lá, 2 milhões, e eu vou ter aqui 500 mil reais ou 700 mil reais em fundo de papel, o patrimônio pode encolher bastante. E o teu dividendo automaticamente também. Ah, mas Jader, no fundo de tijolo isso pode acontecer também. É mais difícil, tem um imóvel lá atrás. Ah, a vacância aumentou, tudo bem, o dividendo vem menor ali e tal, mas a gente sabe que o imóvel está lá. O fundo pode pegar e fazer o que o XPLG fez. Vamos imaginar que a vacância, que ia acontecer, né, na verdade, lá no XPLG, a vacância lá ia subir, porque a GPA lá ia devolver uma parte maior do imóvel que eles tinham locado, que eles têm locado, e eles vão devolver. Então, assim,
nós temos o XPLG se desfazendo de uma boa parte daquele imóvel, trazendo lucro de 120 milhões. Então isso traz um retorno para o nosso bolso rápido. Agora, já que não, se começar a inadimplência, de fato pode trazer problemas e o patrimônio encolher. Ah, mas eu não me incomodo porque tem as garantias. Então, tá tudo bem. Né? Só tem que ter isso na mente, tá? Então, assim, eu entendo que essa queda não faz muito sentido, de quase 10%, porque continua sendo pago, mas obviamente que como o fundo reduziu as notas, então isso pode impactar, pode não, né? Impactou ali no mercado, já não gostaram muito, né? O mercado é muito reativo. E só lembrando que, olha só, né? Essas notas elas vão ser feitas pelos próximos 3 meses. Então pode ser que mais CRIs ali dentro venham com notas de rebaixamento, queda. Então a cota do CVB11 pode cair um pouco mais, né? É tudo uma questão de analisar de como é que vão vir essas notas. De repente melhora, ou se piora, ou se até a inadimplência aumenta. Tá? Então isso aqui, a ideia de trazer esse relatório foi para mostrar e a gente tentar entender se faz muito sentido essa queda das cotas nesse momento do CVB11.